Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5. Nós vamos ler os primeiros versos de 1 a 11 de 1 Tessalonicenses 5. Vamos lá? Estou aqui ministrando e ouvindo um pouquinho o áudio do culto da PIB Nova Almeida acontecendo ali. Estão cantando o Carpinteiro agora ali, na maior animação. Quem achou, diz amém aí no celular. Coloca aí que você achou. 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do verso 1, nós lemos assim. Acho que eu abri no 1 Timóteo, peraí. Agora sim. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 1, lemos. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém? Eu queria que você orasse por mim nesse momento. Estenda as suas mãos aí na minha direção, na direção do aparelho aí que você está vivendo, né? E vamos orar juntos. Ora por mim. Fortalecimento nessa noite. Que sejamos enriquecidos da esperança da salvação, em nome de Jesus. Que o leão continue a rugir sobre a terra, meu Pai. E que o teu povo cada vez mais esteja consciente de quem é no Senhor e para o Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco. Guarda aí essa conexão para que não caia antes do tempo. Abençoe todos os cultos que estão acontecendo agora. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo mandando uma carta para os Tessalonicenses. Era uma igreja bastante escatológica. Era uma igreja, para os irmãos terem uma ideia, tinha um grupo que estava tão interessado na volta de Jesus que eles estavam parando de trabalhar, porque Jesus já ia voltar mesmo. Parando de trabalhar não por isolamento social, como a gente está nesses dias, mas assim, tipo, para que eu vou trabalhar se Jesus já está vindo? Então o apóstolo Paulo ele começa a escrever uma porção de coisa, 2 cartas pelo menos, onde ele vai falando a respeito de algumas coisas que todos nós precisamos saber sobre a vinda de Jesus. E eu queria destacar com os irmãos uma coisa, que ele fala aqui no capítulo 3, no versículo 3, perdão. Quando ele vem falando a respeito do dia do Senhor que vem como ladrão, ele usa a seguinte figura para a gente entender bem. Ele fala que é como as dores de parto, aqui está para dar à luz. Irmãos, tem pelo menos 2 figuras na Bíblia, 2 acontecimentos, na verdade, na Bíblia, que nós vemos essa figura profética do parto. Um é a crucificação de Jesus, quando ele mesmo compara o momento que a mulher está próximo de dar à luz. Existe um momento de dor, existe um momento de aflição, mas logo depois vem algo muito bom. Então ele estava indo para a cruz, ele ia sofrer, os discípulos iam ficar apavorados, ia correr, cada um para o seu lado, mas
por causa das pisaduras dele, nós seríamos sarados. Por causa dele levar sobre si todas as nossas iniquidades, é que nós seríamos salvos. Então algo muito bom acontece, mas é precedido por um momento meio sombrio, por um momento meio obscuro. E a segunda coisa que a Bíblia coloca essa figura do parto, é a segunda vinda de Jesus. Jesus mesmo, ao se referir aos acontecimentos que vão vir antes da sua vinda, ele chama de princípio das dores. E eu queria parar um pouquinho com vocês aqui para a gente falar de parto, porque o parto dos tempos bíblicos era um pouquinho diferente desses que grande parte das mulheres hoje experimentam. Por quê? Porque a gente está acostumado a ver, em muitos casos, a mulher marcar o dia do parto e ela saber exatamente qual é o dia em que o seu filho vai nascer. E ela vai lá e é um parto cesáreo, todo preparado, dificilmente vai sentir alguma dor, não é? E ela se produz toda, faz o cabelo, passa a maquiagem, está lá toda bonitinha e o médico vai lá, vai cortar a barriga, vai tirar a criança, ela está toda anestesiada, ela pega a criança e ainda faz uma selfie para botar no Instagram toda maquiada sem problema. Eu vi vários casos desse tipo. Mas irmãos, eu tenho 2 filhos. O Aleph está com 4 anos e a Arya está com 3. E eu acompanhei o parto dos 2 e tive o privilégio de cortar o cordão umbilical. E os 2 partos, meus irmãos, foram partos naturais. Pensa num negócio horroroso. Sabe, o do Aleph foi algo tipo, foi difícil por ser longo, não é? A gente passou de manhã até de noite em trabalho de parto. Eu falo a gente porque eu estava lá do lado. E um momento lá na sala estavam a irmã, estava as cunhadas, estava a mãe, estava a sogra, estava até vizinha lá no meio. Um momento tão apavorante, tão difícil, que a criança não queria nascer, não dava mais tempo para fazer cesárea, aquela luta toda. E a médica mandou todo mundo sair e eu tive que fazer uma oração e repreender ali espírito de morte e orar com a Jennifer para que o Aleph conseguisse nascer. Então foi assim um período muito complicado mesmo. O da Arya foi complicado porque ela queria nascer muito rápido. A gente saiu daqui de Nova Almeida em trabalho de parto e eu tinha que chegar de carro lá no Metropolitano. Metropolitano não, perdão, no Aparte. Os irmãos calculam aí a distância. E eu estava dirigindo. Nessas horas o pastor Ivan deve estar pensando, eu estava dirigindo a Pajero que eu tinha na época, então a gente ia gritando desesperadamente, loucamente no banco ali do meu lado, e eu pisando fundo e orando para o trânsito não agarrar. Vocês sabem que a possibilidade de ter um engarrafamento chegando ali em Jardim Limoeiro é assim, 90%, não é? E quase que a Arya nasce dentro do carro. Quando a gente chegou no hospital, com aquela gritaria toda, correram com uma cadeira de rodas, não dava tempo, meus irmãos, de fazer internação, nem de trocar de roupa. Foi chegar na sala e já foi nascendo. Aquela criancinha lá toda ensanguentada, toda lambuzada, aquela cena linda, né? O pessoal mandou mensagem para mim, manda notícia, eu vou mandar foto, já tirei foto. Acharam que eu estava até trolando, estava mandando do Aleph, porque eles nasceram muito parecidos, não é? Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Parto, meus irmãos, é precedido por dor, é precedido por angústia, é precedido por incertezas. Mas depois que o neném nasce, que você pega ele no colo, que você vê ele todo perfeitinho, que você vê ali a criança nasceu viva, saudável, mais um ser humano nessa terra, uma herança do Senhor que Ele mandou, aí o seu coração se enche de alegria. E a vinda do Senhor, meus irmãos, é assim. A gente vai ser precedido por uma porção de situações difíceis, de uma porção de situações complicadas, mas há um parto a caminho. E quando esse neném nascer, meus irmãos, a alegria vai ser completa. É o momento que o Senhor Jesus enxuga dos nossos olhos toda lágrima. É assim que vai funcionar. Irmãos, quando eu vejo essas situações no mundo acontecendo e como o planeta está preocupado, angustiado com essa quantidade de mortos por causa do coronga, né? Do coronavírus aí atacando as nações,
Eu me lembro de uma canção do Legião Urbana que eu cantava quando eu era adolescente, tocava no violão, que o Renato Russo cantava assim: quando as estrelas começarem a cair, me diz pra onde a gente vai fugir. Imagina, meus irmãos, a pergunta do Renato Russo é válida. Uma virose você esconde dentro de casa, consegue atrasar um pouco aí a contaminação, não é? Mas e quando esses eventos do Apocalipse começarem para valer a acontecer? Como é que o mundo vai estar? Como é que nós, povo de Deus, vamos estar? Como é que você vai estar? Quando as estrelas começam a cair, na descrição de João, eu imagino uma chuva de meteoros tão violenta, que o texto diz pra gente que as ilhas e os montes se movem de lugar. Imagina depois, naquela chuva de pedra que tem lá pra frente no texto de Apocalipse, que diz que as ilhas e os montes dessa vez eles somem. E aí, meus irmãos, o coronavírus está aí com a letalidade no dia de hoje de 6, alguma coisa por cento, mas quando toca a sexta trombeta, 1/3 dos homens da terra morrem. E aí? E aí, meus irmãos? Por que eu estou falando essas coisas? Porque a gente precisa estar com o coração preparado nesse momento para eventos que vão acontecer. Eu não quero aqui deixar você apavorado, não, é o contrário, por favor. O motivo dessa mensagem, do texto que a gente leu, é isso. Existe um parto a caminho, existe uma coisa muito boa a caminho, é verdade. No desenrolar da história é precedida por uma porção de situações ruins, mas existe uma diferença, como a gente leu no texto, entre os filhos da luz e aquilo que Paulo vai chamar de filho das trevas. Os filhos das trevas não gostam de ser chamados assim não, mas a Bíblia fala dessa maneira a respeito deles. Um povo que cada praga, cada flagelo que é derramado sobre a terra, eles são capazes de culpar Deus, morder a própria língua, porque sabem que Deus está fazendo isso, mas eles não querem se arrepender. Mordem a língua de angústia, mas não deixam de adorar os demônios, de praticar todo tipo de iniquidade, todo tipo de torpeza. E Deus vai mandando essas ondas de coisas para ver se o mundo se arrepende, para ver se o mundo muda. Mas existe uma parcela que são filhos das trevas que vão se recusar sempre a mudar. Mas nós, como o texto disse, somos filhos da luz. Somos destinados à vida e não à ira, meus irmãos. Então, eu quero que você acompanhe comigo o seguinte raciocínio. João, lá no Apocalipse, na sua visão, ele olhava e via essas coisas acontecendo na terra, mas o texto diz pra gente que ele ouvia um som vindo do céu. E que som era esse? De festa, de torcida, de celebração e de grande alegria. Pensa a igreja viva dançando aí na chegada de encontro. Sabe, aquele dia de festa mesmo, de celebração, não é? Imagina a seguinte situação: está lá o sol queimando a população da terra, aí você vai ver o que está sendo ouvido no céu. Pega todas as adorações de Apocalipse e vai observando o que está acontecendo na terra e o que está acontecendo no céu. O povo do céu está celebrando ao Senhor e declarando justos e verdadeiros são os teus juízos. Irmãos, eu quero convidar vocês a olharem para o agir de Deus, a olhar como o povo do céu olha, olhando lá para frente, olhando para o final da história, que existe o leão da tribo de Judá, que ele venceu a morte, e a gente já sabe o final da história. Então todas essas coisas que estão por acontecer, elas não devem tirar a nossa paz, pelo contrário. Se você ficar ouvindo o som que vem da terra, simplesmente o seu coração vai ficar parecido com o povo da terra. Você é povo da terra? Não, nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos na terra, nós somos cidadãos dos céus. Mas se você ouve a angústia da terra simplesmente, estou falando que você não tem que se compadecer do sofrimento alheio, longe de mim. Mas entenda, se você só ouve o que acontece aqui na terra, você começa a sentir o que a terra sente: angústia, desespero, depressão, vontade de morrer.
Mas se você começa a ouvir o que o céu está fazendo, o céu está em festa, o céu está adorando a Deus, o céu está celebrando, mesmo diante das maiores catástrofes, eles estão comemorando a justiça de Deus. Eles olham a grande Babilônia pegando fogo e gritam aleluia, e a fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Deixa queimar, let it burn. Não é assim? Então, queridos, quando você olhar e verem aí, quando vocês olharem e verem a situação se tornando cada vez mais difícil, entenda, existe alguém sentado no trono, existe alguém comandando tudo isso que está acontecendo. A terra não está entregue às moscas, existe alguém que é o Senhor da história, e Ele sabe o que está fazendo, Ele é Senhor. Nada escapa ao seu controle. O mundo pode chegar e dizer, o vírus ele veio do laboratório, o vírus veio do macaco, o vírus veio do morcego, não importa a direção humana. A destruição da Babilônia, por exemplo, foi provocada lá no contexto pela besta, pelos reis que se voltaram contra ela, mas a gente sabe que por cima de tudo, existe alguém que tudo governa, e Ele é Senhor, Ele é o nosso Rei. Aí talvez você pense assim, e se eu morrer nessa, pastor Clériston? E aí, irmãos, se você morrer, bem-aventurados aqueles que agora dormem no Senhor. Eu morri há muito tempo, eu morri quando eu aceitei Jesus como meu Salvador. A vida que eu agora vivo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Mas pastor, você tem filho, e aí? E se acontecer alguma coisa com seus filhos? Irmãos, os dois são grupo de risco, os dois têm asma. Deixa eu falar para vocês da paz que eu sinto, e para até contagiar você. O texto falou para a gente consolar um ao outro. Irmãos, quando eles nasceram eu entreguei eles para Deus. Eu não sou o dono deles, eu estou só tomando conta. Estou tomando conta direitinho, como bom mordomo de tudo que Ele está me dando. Eu cuido, tomo todas as precauções, mas eu não sou o dono dos meus filhos. Eu entreguei eles para Jesus. E olha que legal, com 3 anos de idade o Aleph aceitou Jesus, com 3 anos de idade a Área também já aceitou Jesus. Você está entendendo? Nós somos do Senhor. Se encha de paz. Lembra aí a primeira canção que nós cantamos nessa noite? Se encha de paz nesse momento. Eu quero orar para que a paz de Cristo reine no seu coração, para que a desesperança não venha tomar conta, pelo contrário, para que você seja tão cheio da esperança da salvação, como nós lemos aqui no texto, que você contagie as pessoas ao seu redor, enquanto as pessoas estão aí passando vírus uma para outra, que você passe esperança para quem está próximo de você. Amém? Você pode se colocar de pé de novo, deixa eu orar aí pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero pedir por todo mundo que nesse momento acompanhe a gente nessa ministração da palavra. Nós não queremos celebrar a dor do mundo, meu Pai, mas nós queremos celebrar que existe aquele que é digno de abrir o livro e de romper os 7 selos, aquele que é Senhor da história, aquele que está desenrolando a história e dando sequência nos acontecimentos. Nós queremos celebrar porque não tarda a tua vinda, meu Pai. Queremos nos encher de alegria porque somos o povo da esperança. E em nome de Jesus, cada pessoa que te conhece, meu Pai, cada pessoa que um dia entregou a sua vida para o Senhor, que nesse momento seja cheio dessa alegria, dessa esperança, e mesmo diante de momentos tão obscuros, mesmo diante de momentos tão difíceis, que cada um de nós saiba que existe um parto a caminho, e que um momento de grande alegria, de grande celebração está por vir. Justos e verdadeiros são os teus juízos, meu Pai, e nós te louvamos por isso. Aleluia. Amém. Amém.